Sinusite. Pronto, bom dia. Vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo na frente da minha casa. Olha só. Por isso que eu demorei um pouquinho pra entrar, não sabia o que tava acontecendo. Aí tem um carro do xerife, tem um monte de gente parada ali. Acho que deu um problema ali, eu não sei o que é. Bom, então eu vou falar sobre o caso clínico. O caso clínico que eu postei essa semana. Que é, se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, por favor, deixem ali na caixinha das perguntinhas aqui do lado. Polícias e pássaros e pessoas. Bom, vou falar sobre esse caso clínico dessa paciente, que é uma paciente de 38 anos, ela é moradora de Pelotas, e ela teve história de sinusite desde a adolescência. Então, o que é a sinusite, né? Acho que isso é importante que a gente fale, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade em identificar o que é a sinusite. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em procurar recurso, procurar auxílio em função de sinusite, porque acha que vai passar, porque acha que foi uma gripe, porque acha que está congestionado um pouco maior, porque acha que, enfim, que vai acabar se resolvendo sozinho. Então, eu coloquei aqui a definição para que a gente fale bem certinho, né? Mas eu acho importante que a gente fale a definição de tempo, que isso também é muito importante, né? Então, assim, a sinusite é uma doença que acomete os seios da face. Nós temos 4 seios da face, né? Então, a mais comum, a mais frequente, onde as pessoas pedem mais raio-x, né? São os seios maxilares, né? Então, a gente tem aqui esse osso aqui, né, que a gente chama de maxila, que é a mandíbula, e aqui a maxila, que é esse osso aqui, ele é oco, ele é aerado, né? Então, o que a gente pede o raio-x, né, para os seios da face é em função disso, da gente tentar visualizar o quão tem de outras substâncias, vamos dizer assim, que não o ar, porque só deveria ter o ar se ele é aerado, né? Ele é para quê? Para que quando o ar entra na inspiração, ele seja aquecido dos seios da face e consiga entrar no pulmão numa temperatura que seja compatível com os alvéolos pulmonares. Então, a função dos seios da face é essa, é de aquecer, ou seja, de modificar a temperatura do ar que está entrando no nosso corpo, para que ela chegue no nosso pulmão numa temperatura um pouco mais adequada do que a temperatura ambiente, né? Do que a temperatura que muitas vezes tá muito frio, enfim, então pode ser que seja diferente da temperatura do nosso corpo. Então essa é a função dos seios da face. Então a gente pede esse raio-x, que muitas vezes é o que a gente chama de raio-x dos seios da face, né? Às vezes pede, enfim, algumas outras coisas, às vezes pede tomografia, porque é muito mais fácil, né? Mas eu tô dizendo que tem gente aqui que tem convênio, que é atendido pelo médico do convênio, médico particular, e tem gente que é atendido pelo SUS. Então, no SUS, a maioria das vezes se pede raio-x dos seios da face, né? Então, ele vai evidenciar o seio maxilar, que é muito importante, mas a gente tem seio etimoidal, a gente tem outros seios que são também importantes, que podem realmente ter infecção associada, né? Mas a maior parte das sinusites, elas estão correlacionadas com o seio maxilar, que é esse seio que é maior, que tá na face, nessa porção aqui, bem aqui, ó. Bem aqui é onde a gente tem a maxila com o seio maxilar. Bom, e aí a relação da duração. Talvez seja uma das coisas mais importantes, né? A duração. Olha que lindas. Sim, começou agora. 7 horas horário dos Estados Unidos, 10 horas horário do Brasil. Então vamos lá. Então, como eu falei, né, muitas pessoas têm a sinusite e muitas vezes elas não procuram porque elas acham que vai passar.
E aí eu anotei realmente pra gente entender o que é esse conceito de sinusite aguda, de sinusite crônica, recorrente e subaguda. Então, assim, quando a gente tem um paciente que tenha vários episódios de sinusite, o que é a sinusite em si? Então, assim, a gente vai ter uma sinusite aguda, aquela sinusite que dá e tem até um mês para se resolver. Então, isso é uma sinusite aguda. Teve o quadro, se resolveu, tá tudo certo, tá? Depois a gente vai falar dos sintomas, que eu acho muito importante. A sinusite subaguda, então é o paciente que tem a sinusite, em um mês não se resolveu, volta, vem, volta e volta, e vem e volta e trata, não resolveu. E isso dura de 4 até 12 semanas. Isso é medicina clássica, tá? A gente não tá falando de medicina funcional. E a gente tem a sinusite crônica, que é uma sinusite que tem esse período maior. Então, o paciente tratou, retratou, papapá, e aí ela tá com mais de 12 semanas sem resolução do quadro, continuando com os sintomas. Isso é um conceito de sinusite crônica. E o que é a sinusite recorrente? Que é o que essa paciente tinha, além de ter sinusite crônica, ela tinha sinusites recorrentes. A pessoa tem mais de 4 episódios durante um ano. Então é aquela paciente que tem hoje, ficou 1, 2 semanas, daqui a 1 mês, 2 tem de novo, daqui a 2, 3 meses tem de novo, daqui a mais um mês tem de novo. Então essa paciente, ela tinha, além de uma sinusite crônica, porque ela tem essa sinusite há muitos e muitos anos, há mais de 20 anos, essa paciente tem sinusite recorrente. Então ela tem episódios, e foi por isso que ela me procurou, ela tinha episódios de sinusite recorrente durante o ano. Então isso me preocupa mais por quê? Porque isso mostra que ela está exposta ao fator causal todo o tempo. Porque uma coisa é assim, você ter uma alergia, por exemplo, ao pólen. Agora é uma época do pólen aqui nos Estados Unidos, tanto que tem até uma brincadeira que eles fazem que depois do Mardi Gras vem a época do pólen. Então depois do carnaval vem a época do pólen. Então, o pólen, ele é uma substância alergênica para algumas pessoas se eu não tô com sinusite, não tô com alergia, não tô com nada, mas se o seu sistema imunológico está ruim. Isso é muito importante, porque assim, a gente pode ter sensibilidades, a gente pode ter alergias, a gente pode ter intolerância, a gente pode ter o que a gente imaginar, mas isso está correlacionado com o nosso sistema imune. E se está correlacionado com o nosso sistema imune, está correlacionado com o nosso intestino. Por isso que eu estou fazendo uma live sobre, em um caso clínico, sobre sinusite. Porque isso é muito importante. Bom, então eu acho que é interessante a gente ter esse conceito. E aí eu anotei aqui os sintomas de sinusite, que podem ser os mais variados possíveis, tá? Então assim, desde a clássica, né, dor com pressão na face, isso é clássico. Então a pessoa sente dor, sente uma pressão como se tivesse realmente apertado, né, o rostinho assim. A gente tem a questão da dor de cabeça, então muitos pacientes sentem dor de cabeça, né, e não só dor de cabeça frontal. A gente tem o seio frontal aqui que também é comum que tenha, mas o seio maxilar ele é mais comum, por quê? Porque o seio maxilar ele é muito interessante, né, Deus quando nos fez, ele fez tudo perfeito. E o seio maxilar, ele é um seio, ou seja, ele é uma cavidade, e ele é diferente, por quê? Porque a saída é por cima, é como se fosse uma xícara e a saída de qualquer coisa que entre é por cima. Então a entrada é por cima, aqui tá o seio e a saída também é por cima. Então fica mais difícil de drenar qualquer tipo de secreção, qualquer tipo de acúmulo de qualquer tipo de substância pelo seio maxilar, que é diferente, por exemplo, do seio frontal. Mas as pessoas costumam ter muita dor de cabeça. E essa dor de cabeça pode ser porque tem o seio etimoidal também, que também é um seio da face, que também pode estar, enfim, com algum acúmulo de alguma substância ou reacional a qualquer tipo de substância, e também pode provocar, e não necessariamente a dor de cabeça vai ser frontal. Então, esses pacientes têm queixa dessa dor e pressão na face, dessa cefaleia frontal. Às vezes, eles têm também aquela sensação que está sempre com um pigarro na garganta, um gotejamento pós-nasal, que a gente chama, até que a gente olha a garganta desses pacientes, a gente vê lá uma gotinha que a gente chama de gota posterior. Isso é muito anamnese, é muito semiologia clássica, né? Mas, enfim, acontece, a gente vê, eu já vi algumas vezes, né? E às vezes não é só a gota purulenta, né? Aquela gota mais
aquela coisa, aquele ranho, vamos dizer, né, bem típico, aquela coisa, ranho verde, ranho amarelo que as pessoas têm, né, que vê lá atrás, mas não, às vezes é só um gotejamento de coisa, claro, porque é reacional realmente, né. Entrou aqui o Dr. Rafael, vou falar um pouquinho depois de sinusite odontogênica, não sei se ele concorda comigo, que é o meu fiel escudeiro da odontologia biológica, mas existe também a sinusite odontogênica. E eu vou falar bem rapidinho sobre isso, mas espero que ele concorde comigo que alguns pacientes têm sinusites por processo dentários mal curados. Então também acho que é importante, só aproveitar que o Rafael está aqui para que a gente fale sobre isso, que é importante o paciente com sinusite avaliar os dentes, né, avaliar qualquer tipo de processo, porque isso pode sim provocar. Por quê? Porque as raízes e os dentes, né, eles estão muito próximos do seio da face. E isso pode fazer por continuidade, né, um processo inflamatório crônico nesse seio da face que tem como origem um processo dentário, né? Então acho que é importante a gente falar também sobre isso. Não sei se o Rafael já entrou e já saiu, mas já saiu, mas igual a gente é bom que é importante que a gente fale. Vamos lá. Causas de sinusite e desse paciente. Vamos voltar para o caso clínico. Espero que vocês estejam gostando. Bom, então, o paciente consultou com alguns médicos, tinha ido no alergista, no pneumologista, tinha feito vários exames e não tinha um diagnóstico da causa. Porque no caso da sinusite, eles realmente tratam a causa, né? Tentam, pelo menos. Mas, previamente, não tratam a causa. Porque como o paciente está sofrendo, o que é mais fácil, o que é mais simples, mais rápido, mais prático? Dá corticoide, dá antibiótico e às vezes dá um descongestionante nasal. Muitas pessoas são viciadas por sinusite crônica naquele... Ai, meu pai, esqueci do nome. Ai, como é que é o nome daquela gotinha que bota no nariz, pessoal, que é na gotinhas nasais para assim... para congestão. Alguém podia me ajudar, né? Tem uma gotinha aqui super famosa. Não. É uma gota vasoconstrictora. Não. Isso aí é corticoide, pessoal. É uma gotinha vasoconstritora super famosa. É um dos remédios mais vendidos no Brasil. Não sei se vocês sabiam disso também. Como é que é o nome? Ai, daqui a pouco eu vou lembrar. É que abriu pra mim aqui só coisas dos Estados Unidos. Não, gurias, não é soro. É um negócio que vicia. Sorina. Ele nem abre aqui pra mim. Sorinã pode ser? Naridrim pode ser que seja parecido. Acho que sim, Sorinã. Pode ser? Deixa eu ver. Sorinã é uma substância, eu não consigo abrir aqui, só abre Sorine pra mim. Sorinã, vamos ver. Sorinã. Ele não abre pra mim, pra vocês terem uma ideia. Mas eu acho que é nafazolina, O nome do medicamento é Rinossoro, o mais famoso aqui do Brasil. Não, o Rinossoro, ele é soro fisiológico. Ele tem há pouco tempo. O Sorinã, ele tem há muitos e muitos anos. Ele é uma substância, eu não consigo abrir aqui nos Estados Unidos. Lembrei agora que muita gente usa. Eu já tive uma colega que fez uma sinusite fúngica por Sorinã. O Rinossoro, ele tem hoje o mercado porque ele é o soro fisiológico. Porque o que aconteceu? Como só tinham substâncias com vasoconstrictor, muitas pessoas queriam usar soro fisiológico e não se vendia soro fisiológico, né? Isso há 20 anos atrás. E aí o que fizeram? Então a Axê, algumas outras empresas fizeram
um concorrente para o Sorini, né? Porque o Sorini ele é também o soro fisiológico. Fizeram injete, né? Então a gente tem vários injete agora no Brasil, que é a lavagem, porque como eu expliquei, a saída do seio maxilar ela é por cima. Então se tu fizer uma pressão, tu consegue talvez lavar o seio e melhorar a questão da inflamação e da infecção que está ali. Então é importante muitas vezes fazer a pressão. Tanto que antigamente se fazia como? Não sei se vocês lembram disso, né? Que eu já tenho um tempo, eu já me sinto meio velha. A gente orientava a deitar as pessoas, né? Na cama, pegar uma seringa, né? Aspirar o soro fisiológico, né? E aí a pessoa ficava deitada, a pessoa por cima injetava a seringa com soro fisiológico e a pessoa levantava rápido. Por quê? Porque aquilo ali fazia essa lavagem que era necessário nesse seio maxilar tomado de infecção, de conteúdo. E aquilo ali auxiliava a colocar para fora. E aí, quando eles inventaram essas tecnologias JET, isso auxiliou. Por quê? Porque é o soro fisiológico. Tem o JET 09, o rinossoro 09, que é o soro fisiológico normal, né? Na concentração de 0,9 de NaCl. E tem o 3, que a gente chama de hipertônico. O soro hipertônico, ele é... por que fizeram também? Não sei se vocês sabem disso, né? Devem saber. Mas tem alguns países, né? Não, o rinossoro é só soro. Ele é só soro fisiológico. Ele não tem nada. Não. Ele não tem absolutamente nada. Ele é que nem o Sorini. Mas tem outros que tem. Tipo, esse Afrin que o pessoal falou, ele é anafazolina, se não me engano. Eu não tenho como abrir o Afrin aqui. O Afrin, o Sorinam, ele tem alguma coisa de vasoconstrictor, isso eu sei. E o Afrin também, o Afrin vicia, isso eu sei. Ele tem oximetazolina hidrocloro, não sei, hydrochloride. Então esse eu sei que tem descongestionante. Agora o rinossoro, ele é o concorrente do... Posso mostrar aqui para vocês. Ele é o concorrente do Sorini. Ele é só cloreto de sódio. A anafazolina faz mal, sim. Ela pode viciar, porque o paciente fica viciado no processo de vasoconstricção. Deixa eu mostrar aqui. Muito legal a pergunta de vocês, ó. Eu vou tentar mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou mostrar meu computador, tá? Acho que é interessante a gente mostrar. Ó, então aqui, ó, eu consegui abrir essa... E aí aqui, ó, se vocês verem aqui, ó, ele tem aqui, ó, cloreto de sódio 9 mg por ml, que é a concentração de 0,9, ó. Tá vendo aqui? Então ele é só o soro fisiológico. Ele não tem, ó, ele tem uma linha bem extensa, eu nem sabia disso, né? Ó, ele tem spray suave, ele deve ter o 3 que eu tava falando, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu abri alguma coisa que eu não queria, peraí só um pouquinho. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Então, esse aqui é o spray, esse aqui é o hipertônico, olha que legal. Então, esse aqui, ó, é a concentração de 0,3, de 3, ó, e esse aqui é de 0,9. Então, por que eu tava falando? Aqui tem o JET, ó, que são os JETs, tecnologia JET, eu acho muito legal, ó. Isso aqui tudo para lavar o nariz vale muito a pena, viu, pessoal? Esses JETs aqui, ó, que são JET XT, nem sabia que tinha. Que é o jato contínuo, bem legal. Aqui tem o clássico do rinossoro, que é o concorrente direto do Sorini, que é com conta-gotas, que é para os bebês. E aqui tem o aspirador nasal, ó, que isso aqui também veio para o Brasil faz pouco, porque o pessoal não aspirava muito nos Estados Unidos, o pessoal aspira bastante nariz. Ó, XT, que é o Ju contínuo, o JET aqui, ó, bem legal, né? Bom, vamos lá. Então, eu vou falar do soro hipertônico. Então, o que acontece? O que é a questão do soro hipertônico, né? Por que eles desenvolveram o soro hipertônico? Eu não sei se vocês sabem disso, mas fora do Brasil, o que acontece? Muitas vezes o pessoal usava a tecnologia da água salina, da água do mar, para tratar
transtornos correlacionados com os seios, né? Então, fora do Brasil, há um tempão já tem água salina, que eles chamam água do mar, vamos dizer assim, né? Que é uma água hipertônica. E aí, o que aconteceu? O Brasil, né, enfim, acabou fazendo. Aqui nos Estados Unidos, eu não sei, eu acho que eles têm água salina, porque eu já vi isso no Walgreens. A Luciana não tá aí para me ajudar. Mas eu sei que no Walgreens eu já vi água salina, né, porque o meu marido adora lavar o nariz com soro fisiológico. E aí eu fico às vezes pesquisando para comprar e eu vi que tinha água salina para ele. Então a água salina, ela é semelhante a esse soro hipertônico a 3%. Muitas pessoas se adaptam bem a esse soro, que na verdade é soro fisiológico com uma concentração maior de sódio, de NaCl, né, de cloreto de sódio. Mas, vou fechar aqui porque o troço não para de passar. Mas muitas pessoas sentem muita ardência, muito desconforto com o uso, né? Porque ele é realmente uma água muito salgada, muito forte, né, em relação à concentração. Então muitas pessoas não se adaptam ao Rinosoro 3% e acabam utilizando o 0,9, né? Querido, não, a Rafa, eu tava falando a respeito da questão da sinusite odontogênica também, né? Então, nem só da halitose, né? A gente tem a questão da halitose, mas também tem a questão de que muitas vezes o paciente não consegue tratar essa sinusite por um processo dentário. Então, eu acho que é importante a gente falar também sobre essas sinusites odontogênicas que muitas vezes são ignoradas pela maioria dos médicos, né? Só quando ele realmente não sabe mais o que fazer com o paciente, ele não aguenta mais o paciente no consultório, aí ele pega e manda o paciente pro dentista, né? Que é o que eu costumo ver. Bom, e voltando, então a gente tem esse Rinosoro a 3%, que tem outras marcas, eu não estou fazendo apologia a marca nenhuma, só estou mostrando ali porque foi o que caiu ali. Mas acho importante que a gente saiba que tem esse tipo de utilização e que muitas vezes eu acho super interessante. Então o paciente está com uma gripe, está com um processo que nem sabe se é uma gripe, se é uma infecção de via aérea comum ou se está realmente indo para um processo mais bacteriano realmente, porque às vezes é só viral e é autolimitado, né? Mas às vezes pode se tornar um processo bacteriano e eu acho super interessante lavar o nariz com soro fisiológico, acho que realmente é uma boa opção para quem está com algum processo. Acho que crianças, adultos devem lavar e não lavar com substâncias vasoconstrictoras. Então não usar o Sorinan, não usar o Afrin. Eu já vi, eu tive uma colega de faculdade, uma querida, que é pediatra até na Serra, que é a Amanda, que é um amor de pessoa, e a Amanda teve uma sinusite fúngica pelo uso crônico do Sorinan. Então ela usava o Sorinan tipo do céu, desde que ela se conhecia por gente, né? E ela teve um quadro grave, ela precisou tratar, foi um horror, eu me lembro, ela fez não sei quantas cursos de antibiótico com antifúngico, enfim, ela fez um tratamento bem extenso, né? E eles fazem aquelas fibronases, eu não sei se vocês já viram, já foram no otorrino para fazer, o otorrino faz a fibronase, coleta, se necessário, coleta o material, faz a cultura, enfim, a minha colega sofreu um tempão por causa desse tal desses Sorinans aí que o pessoal tudo usa no nariz. Bom, então é isso. Então é importante saber que muitas vezes o médico usa não só a questão do antibiótico, a questão do descongestionante, a questão do corticoide, porque ele quer o alívio do paciente, né? E muitas vezes a gente precisa dar alívio para esse paciente e acaba. Só que às vezes, quando é crônica, e é isso que eu quero ressaltar, né? É importante que a gente realmente veja essa questão com cuidado. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode piorar esse quadro clínico desse paciente. É importante que a gente realmente veja isso, é importante que a gente realmente analise quando esse paciente tem um quadro mais prolongado, quando esse paciente já vem com outros intercursos, né? Então, muitas vezes a gente vai optar por usar o antibiótico, mas aí tem que pensar um pouco, né? Pode ser que já teve 2, 3, vamos investigar antes de tratar, vamos dar esses alívios que a gente pode fazer, lavar o nariz bastante com soro fisiológico, talvez se não conseguir dormir de noite pela congestão, dar um antihistamínico, né?
que também é interessante, porque a gente vai aliviar essa congestão. Na verdade, ele vai fazer uma vasoconstricção sistêmica, ele vai auxiliar nesse processo, e aí não vai usar nada crônico no local, né, tópico no local, né, então não vai dar um descongestionante tópico, não vai muitas vezes dar um corticoide para modular essa imunidade, enfim, não vai utilizar do antibiótico sem ter a causa realmente definida, né? Quando é um caso mais crônico, quando é um caso mais agudo, eu acho que vale a pena sim usar um antibiótico e se realmente tem diagnóstico de sinusite bacteriana, que também é importante, né? Porque muitas vezes pode ser que não seja, mas eu acho interessante, porque aí o paciente vai ficar sofrendo. Bom, e aí já fez, então eu tinha escrito isso, né? Já fez vários vezes uso de antistamínicos, congestionante, que é o quadro clássico, corticoides, antibióticos, e aí chegou até mim frustrada por indicação, não acreditava melhor no quadro. Então o que eu fiz? Eu pedi para ela todo o histórico dela, um histórico clínico, né? Pedi exames que ela já tinha feito, e ela já tinha feito muitos exames, como ela já tinha passado nesses médicos que adoram exames de sensibilidade, que eu também acho interessante. Então, todo paciente com sinusite, ele deveria fazer um exame, ou um prick test, né, que são os exames de alergia, ou então um exame de sensibilidades, né, alimentares. Eu acho super interessante. Ela já tinha feito os dois. Então foi legal porque essa paciente veio pronta. Só que o que acontece? Ontem eu vi alguém falando, acho que foi o Felipe, o cardiologista. Ele falou de uma paciente que foi no médico, o médico olhou os exames e estava tudo certo, que era para voltar em um ano. E a paciente tinha um hipotiroidismo, não sei o que era, não prestei muita atenção, prestei só atenção no que ele estava falando em relação à história. Bom dia, Paulo, tudo bom, querida? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Às vezes o médico pede o exame, mas o que acontece? Como a consulta é tão rápida, como a consulta é muito rápida, eles têm 15 minutos, 20 minutos para ficar com o paciente na frente, eles nem veem o que tem de exame, porque imagina, tu pede um prick test, tu pede um exame de alergia, que é muito complexo. Tu pede um exame de sensibilidade, que também para ler não é assim fácil. A pessoa chega para mim para ler o exame, por isso que a minha consulta demora um horror, porque a pessoa chega para mim para ler o exame, a gente lê o exame, todas as sensibilidades eu vou ler, todas as sensibilidades a gente vai explicar. O paciente tem que anotar, eu sempre digo quando começa a minha consulta, pega um papel e uma caneta, por favor, para não perder nada, porque tudo vem com muita explicação. Então a gente lê todos os exames de sensibilidade, exame de sensibilidade tem mais de 200 alimentos, e é importante a gente entender cada um, por quê? Porque às vezes o que acontece? Uma vez veio a paciente, né? Veio curry, aí, só que existem vários tipos de curry, então nem sempre é o mesmo curry, e aí eu passei para ela a curcumina. E aí ela mandou uma mensagem para a secretária, né, dizendo assim, mas o meu exame vem com curry. A doutora disse, não, a doutora te explicou que é aquele curry que está específico ali. Pode ser que outras cúrcumas sejam importantes. Ela passou uma dose baixa, que é uma cúrcuma que vai... Então, são coisas muito diferentes. Acho que isso é importante que a gente entenda. Então, é importante que quando o paciente vem com o exame, e eu faço muito isso no consultório, é muito importante que ele entenda o contexto. E esse contexto tem que estar correlacionado com todo esse quadro desse paciente. Então, assim, o paciente tem no teste alergia a seu pimentão. Ele fala um tipo de pimentão, a gente vai orientar o paciente, que são pimentões, às vezes a pimenta a gente pode tirar, a gente pode manter, fazer a dieta de eliminação, aí eu oriento sobre a dieta de eliminação, que é bem importante, né? Acho super importante a dieta de eliminação. E aí a gente orienta sobre a dieta de eliminação, como é que funciona, como é que eu faço a dieta de eliminação, como é que a gente reintroduz, quanto tempo depois a gente reintroduz, então tudo isso é importante, né? E aí ela passou por esse médico, que pediu esses exames brilhantemente, porque eu também pediria, não que eu seja brilhante, mas eu acho que é importante que as pessoas peçam os exames de acordo com a patologia. Então, se essa paciente está constantemente tendo esses quadros de sinusite crônica, se essa paciente está tendo constantemente recorrência dos quadros, ela está tendo contato com alérgeno, não? Então ela tem uma sensibilidade, o sistema imunológico dela tá um horror, beleza? A gente vai resolver isso, mas é importante, primeiro passo de qualquer tratamento de doença, e isso eu fazia quando eu tratava mais autoimunes,
que hoje eu trato tudo, mas quando eu tratava as autoimunes, é muito interessante que a gente faça o primeiro passo. O primeiro passo é qual? Remoção, tirar tudo. Então, por isso que o exame de sensibilidade é importante, por isso que o prick test às vezes é interessante. Então, o que aconteceu? Vou continuar aqui. Eu revisei esses exames dessa paciente e eu pedi os que estavam alterados de novo. Só os que estavam alterados, porque eu faço isso, né? Depois de um tempo, e como eu já vi que ela tinha os exames, eu pedi só os alterados. Então eu pedi as IgGs que estavam alterados para ver como é que tava. E os que tinham dado alterados, eu pedi o prick test também, e pedi as IgEs igual. Na verdade, eu nem pedi prick test, eu pedi IgE sérica, sanguínea, para ver como é que tava. E aí eu coloquei assim, ó, você tem ideia do que poderia ser? Uma dica que está na história clínica. E aí, o que tinha me chamado a atenção no primeiro? Por que eu pedi para repetir de novo? Porque ela tinha uma IgE bem limítrofe, assim, limítrofe para alta, para fungo. Um fungo bem específico, que é a alternário. Não sei se vocês já viram falar. O prick test, ele faz bastante coisa. Ele faz um apanhado de muita coisa, né? E ela tinha uma IG mais ou menos, assim, uma IG que não era tão baixa, e aí aquilo me chamou a atenção. E aí ela mora em Pelotas, eu não sei se vocês conhecem Pelotas, né? Uma pessoa falou que Pelotas é um horror. Eu morei 4 anos em Pelotas. Pelotas é um horror. O clima de Pelotas é um horror. Para quem tem reação com o clima, com umidade, as roupas não secam. Só pra vocês terem uma ideia, eu morei um tempo na casa do estudante, eu morei uns meses na casa do estudante e depois eu consegui pagar um cubículo. Eu morava num cubículo quando eu tava na faculdade, que era menor, era do tamanho dessa peça aqui que eu tô aqui, deve ter o quê? Eu não morava em 30 metros quadrados, tá? Porque era só uma peça e um banheiro e uma areazinha de serviço, assim, uma areazinha de serviço, uma coisinha minúscula, tá? Ó, a Iramaia conhece. E aí, o que acontece? Se eu lavasse uma calcinha, só pra vocês terem ideia, e fosse inverno, aquela calcinha, se eu pendurasse ela, óbvio que eu morava num lugar que também não pegava sol nenhum, né? Se eu pendurasse ela não secava. Podia passar uma semana na corda que ela não secava. Só para vocês terem ideia do que é Pelotas. Pelotas no inverno é muito úmido, é muito nebuloso, não tem sol, é um caos. Pelotas é um caos, tanto que eles falam que Pelotas é o mesmo clima de Londres, que é uma fog profunda, principalmente nesse período do inverno. E eu morava num apartamento, enfim, era um horror. Então, assim, Pelotas é um lugar muito úmido. E aí, como tinha aquele fungo no exame, eu falei, vou pedir, porque fungo com Pelotas, né, Iramaia, acho que tá tudo certo, né? Tu falou, acho que foi tu que falaste, né? Sobre isso. Então, acho interessante a gente falar sobre isso, por quê? Porque nessas cidades, né, e muitas vezes não é só a questão da cidade, eu já fiz um post sobre fungo, se você não leu, leia lá sobre síndrome fúngica e sobre síndrome fúngica sistêmica, né? Então, assim, não é só a questão... Bom dia, tudo bom, Eleni? Não é só a questão do local da cidade, é a questão da sua casa. Então, assim, se a sua casa tem, por exemplo, infiltração, se a sua casa tem uma área que não pega sol, se a ventilação da sua casa é ruim. Então, é muito importante que você faça esse tipo de análise em relação à sua saúde. Então, você tem sintomas que não tem explicação, você tem dificuldade em tratar algum sintoma, alguma doença, pode estar correlacionado sim com fungo, e você precisa ver isso, porque se a sua casa é a sua morada, você passa tempo dormindo ali, pelo menos 8 horas, as pessoas deveriam passar, né? Sinusite todos os anos, né? Ó, interessante, eu usava rinossoro nas crianças em São Paulo, na Paraíba nem precisa, porque o clima é mais seco, São Paulo tem muito mais poluição, né? São Paulo, quando eu morei em São Paulo, eu já morei em tanto lugar, né? Eu morei 1 ano em São Paulo. Em São Paulo, o que acontecia? Quando eu cheguei, eu suava o nariz e saía uma crosta preta
Por quê? Porque tem muita poluição do ar. Eu morava bem no meio de São Paulo, da capital mesmo. Então, assim, é importante que as pessoas entendam que aquilo ali forma processos inflamatórios, processos alérgicos. Por quê? Porque a gente vai ter contato todo o tempo com substâncias tóxicas. E isso faz com que haja processos inflamatórios e alérgicos. Todas as toxinas são inflamatórias para o corpo, ao passo que estão em quantidades grandes. O corpo ele consegue lidar com um pouco de toxina, mas não é com tanto assim. Então, por isso, por que a gente fala sobre alimentação? Por que a gente fala sobre... Nossa, eles estão rebocando um barco aqui na frente da minha casa. Eu vou mostrar pra vocês. Não sei se o barulho tá muito ruim. Olha só, vou mostrar pra vocês. Eles estão rebocando um barco. Por isso que tá esse barulhão. Que era por isso que a polícia estava ali. Bom, vamos lá. Então, tá um barulhão. Tá muito barulho, pessoal. Aí eu fecho a porta. É que pra mim tá, mas eu vou tentar me concentrar. Oi, Renata, bom dia, querida. Bom, então vamos continuar. Então, assim, acho que isso é importante. Então, eu pedi o exame pra ela, né? E esse exame veio com esse aumento enorme dessa alternária, que é esse fungo. E aí, o que a gente fez? A gente pediu a cultura desse fungo com um antifungigrama, que a gente chama, né? Que na verdade, um pouco, mas logo passa o barulho. Não, não vai passar, vai demorar um pouquinho. Peraí, só um pouquinho que eu vou tentar resolver o problema. Só um pouquinho. Agora resolveu. Pronto. Agora passou. Agora vai ficar bem melhor. Bom, então o que a gente sabe, né? Que a gente pode fazer esse exame, que é um fungigrama, é tipo um antibiograma, só que é para fungo. Então, como essa paciente tinha fungo, a gente consegue fazer isso. E também no coprológico, quando a gente pede... Sim, Juliana, melhorou, eu fiquei feliz. Quando a gente pede o coprológico, o que acontece? Esse coprológico, ele também pode identificar fungo. Então, isso é interessante. E dentro do coprológico, a gente também pode pedir um fungigrama. Então, muitas vezes o paciente vem com intoxicação fúngica, ou seja, vem com a presença do fungo nas fezes, vem com uma síndrome fúngica, e a gente consegue fazer esse fungigrama. E eu pedi esse fungigrama dessa paciente, né? A gente conseguiu fazer isso através dessa identificação desse fungo, e a gente conseguiu coletar material e pedir para que ela fizesse essa cultura. E a cultura veio, então, sensível a um antibiótico, um antifúngico específico, né? Que foi muito interessante, porque eu achei que não iria dar, eu achei que iria dar um outro antifúngico. Foi muito legal, todo o caso, por isso que eu tô contando. Que é o fluconazol, e eu achei que não iria, que ia vir resistente a fluco. Vem resistente à anistatina, mas muitas vezes vem sensível à anistatina e vem resistente a fluco. Muitas vezes vem sensível a fluco e resistente à anistatina. E essa paciente veio resistente à anistatina e sensível a fluco. Então a gente fez um curso de antifúngico. Aí eu falei com o otorrino, né? A gente conversou porque o otorrino tinha feito o diagnóstico. Eu conversei com o otorrino e falei, olha, a gente tem esse caso, essa paciente assim, 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 a gente podia tratar com antifúngico assim, assim, assado, papapá, e ele concordou. E aí a gente fez um curso de antifúngico e eu tratei através da funcional com alguns antifúngicos que eu gosto também, naturais, são fitoterapias. A gente fez também um curso para isso. A gente modulou esse intestino, aí o intestino veio todo bagunçado. Por quê? Lembra que eu falei lá no início da live? Não é só o contato com o alergênico, é o sistema imunológico completamente desorganizado dessa paciente. Então, essa paciente tinha um sistema imunológico desorganizado. E aonde que o sistema imunológico está? No intestino. Então, a gente sabe que mais de 90%, de 80% a 90% de todo o nosso sistema imune está no intestino. E se está no intestino, a gente tem que tratar o intestino. Então, a gente fez um apanhado. A primeira ela usou o fluconazol, fez o curso do fluconazol, e depois do período eu entrei com toda a terapêutica da funcional para que a gente pudesse modular esse intestino, melhorar essa questão correlacionada com a imunidade, melhorar essa questão correlacionada também ao tratamento fúngico
pela medicina funcional, que a gente tem alguns fitoterápicos que atuam super bem na parte fúngica. Uma das coisas que é interessante se o paciente tem é usar, por exemplo, o óleo de coco. Eu adoro o óleo de coco, né? O ácido láurico, ele é muito interessante para o tratamento. Então, se o paciente tolera bem, mas aí o paciente tem que tolerar bem, tem que estar com um exame bom, a gente pode utilizar. Além disso, tem outros tipos de fitoterapia, enfim, a gente pode usar a dieta. É muito importante que a gente limpe essa dieta baseada nesse exame de sensibilidade que essa paciente trouxe. Então, olha que interessante, né? Essa paciente trouxe um exame de sensibilidade alimentar, a gente consegue modular essa alimentação baseada nesse exame. Faz toda essa dieta de eliminação, que também é inflamatória para essa paciente. A inflamação faz piora do sistema imunológico. Então, olha que interessante que foi o caso, né? A gente conseguiu fazer toda essa modulação a partir disso. Então, eu acho importante que a gente sempre... o exame veio para isso, né? Tô olhando o exame dela, ver se eu me lembro de mais alguma coisa. Acho que não, acho que era isso aí. O exame dela veio com todas essas coisas. Deixa eu só abrir o exame do IgE. Acho que foi só isso que eu tinha visto. Era alternária e... era só isso, não tinha mais nada. Mas basicamente foi esse o tratamento. Acho que é importante que a gente fale e que seja bem dito na live, é que assim, existem coisas importantes e como o uso, por exemplo, desses antibióticos podem piorar se a causa for fúngica, né? Porque a gente está selecionando as bactérias, diminuindo o número de bactérias, e as bactérias elas vivem em harmonia com os fungos também. Então, quando você diminui a quantidade de bactérias, você faz o quê? Você propicia que, se for uma predominância de fungos, uma predominância fúngica, você pode aumentar e piorar isso aí. Então, cada curso de antibiótico pode fazer isso também para paciente. Uma outra coisa é o uso dos corticoides. Se essa paciente já tem uma dificuldade em relação a isso, em relação a esse uso desses corticoides, por esse sistema imunológico já desequilibrado, por esse sistema imunológico mais enfraquecido, o corticoide ele faz isso. Ele diminui, então, a atividade do sistema imunológico, né? Ele dá vamos dizer assim, uma sossega-leão do sistema imunológico, né? E o sistema imunológico, quando ele retorna, porque o corticoide você não vai usar para sempre na sinusite, né? Ele volta mais desorganizado ainda, às vezes piora o quadro também. Então, eu acho importante que a gente mostre isso para os pacientes, que a gente converse com os pacientes. Foi aquilo que eu falei. Por isso que eu defino lá no início da live. O que é uma sinusite aguda, o que é uma sinusite subaguda, o que é uma sinusite crônica, o que é uma sinusite recorrente. Isso é muito importante, porque assim, se a paciente tem uma sinusite aguda, é muito interessante que a gente trate esse paciente e tá tudo certo. Se esse episódio continua, daqui a pouco realmente foi uma infecção viral que essa paciente teve, tinha lá um desequilíbrio do sistema imunológico, por isso também teve essa infecção viral, e daqui a pouco acabou acumulando secreção, bactérias estão ali, enfim, aí acaba fazendo uma sinusite que é bem comum. Se é um quadro de sinusite crônica recorrente, acho que é interessante, antes de tratar, que é o que muita gente quer, trata que eu não aguento mais. Só que não tá adiantando. Então já usou um curso, já usou 2 cursos, já usou 3 cursos, já usou... Tem gente que vem com 4, 5 cursos de antibiótico, às vezes repete o antibiótico que tratou no início. Porque não tem muito antibiótico para tratar sinusite. Então, acho que é interessante a gente conversar com o paciente sobre isso, entender que a base é intestinal, entender que a base é imunológica, entender que a base é essa. E que, antes de tudo, a gente tenha exposição aos alergênicos e às toxinas. Então, a gente precisa tratar o intestino, tratar a imunidade e retirar essas sensibilidades, esses tóxicos que esse alergênico pode provocar. Então, excesso de toxina, excesso de alergênico também é inflamatório, também estimula o sistema imunológico, também piora todo o quadro. Então, é um ciclo que, na verdade, que se a gente não abordar a causa base, que é essa toxina ou esse alérgeno específico, a gente não consegue cortar esse ciclo. Então, é um ciclo que fica
se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então, eu acho que é muito interessante que a gente realmente faça isso com o paciente. Se o paciente é agudo, a gente dá o alívio e tá tudo certo. Agora, se o paciente é recorrente ou ele é crônico, a gente precisa realmente abordar essas causas, conversar com o paciente, ter um cuidado maior com esse paciente. Por quê? Porque realmente a gente precisa abordar a causa. Então, acho que essas duas coisas são importantes, acho que isso é bom definir, porque as pessoas elas vão muito, elas procuram o médico porque elas querem um antibiótico, porque agora não dá mais para dar receita, não dá para comprar mais amoxicilina na farmácia. E a amoxicilina não resolve nada, como vocês viram, se a causa não for uma bactéria. E se por que essa bactéria também se proliferou. E se realmente essa bactéria é a causa da sinusite, se ela realmente é sensível à amoxicilina. E, enfim, eu acho que são várias e várias variáveis. Então, assim, as pessoas querem uma receita de antibiótico, mas a causa não é isso aí. Então, as pessoas têm que entender que sinusite, a causa, a grande maioria das vezes, está correlacionado com outro aspecto que não está sendo visto. Então, é isso. Tá bem? Estamos terminando a live. Acho que foi bacana o caso clínico da sinusite, pra gente falar sobre fungos, né? Acho que fungo é uma coisa bem importante. Se você não viu minha postagem sobre fungo, dê uma olhada, veja, né? Acho que é importante fazer um fungigrama quando possível, né? Acho que é super importante. É um exame que está disponível, que a gente consegue fazer. Aqui nos Estados Unidos eles fazem fungigrama com fitoterapia, que eu acho sensacional, né? Eles fazem com fito, eles conseguem isolar o fungo, eles conseguem isolar a bactéria e eles conseguem fazer um fungigrama não só com a medicação, com os azóis da vida, mas eles conseguem, que são os antifúngicos, mas eles conseguem fazer com fitoterapia também. Isso é fantástico, é sensacional. Por quê? Porque tu não vai expor o paciente a uma só medicação e tu vai complementar esse tratamento. Então, e tu não vai complementar o tratamento dando uma bomba, não vai dar 2, 3, 4, 5 antibióticos, tu vai dar muitas vezes, se precisar, porque às vezes, dependendo do quadro do paciente, a gente remove a causa e trata só com fitoterapia e melhora o quadro do paciente. Por quê? Porque existe uma sensibilidade interessante para alguns tipos de fitoterápicos, que muitas vezes são esquecidos pela medicina tradicional. Então aqui eles fazem isso, a maioria dos exames eles fazem, o paciente identifica, então a gente tem a identificação do micro-organismo e eles conseguem fazer a partir dessa identificação um antibiograma tradicional, com os antibióticos tradicionais, e eles conseguem fazer um antibiograma com as fitoterapias que já são bem conhecidas para aquela micro-organismo específico. E o fungo é a mesma coisa. A gente consegue fazer a identificação do fungo, faz o fungigrama com os antifúngicos tradicionais, né? E faz com a fitoterapia também, que também é sensacional, maravilhoso, porque a gente consegue aliar 2 tratamentos e não tendo toxicidade, porque os imidazólicos, querendo ou não, eles são tóxicos, então a gente tem que, em doses altas, eles não podem ser utilizados em doses altas, os antibióticos também. Então a gente vai acabar tendo um sinergismo e com especificidade, que isso é a melhor parte, né? Então a gente não vai dar nenhum tipo de substância que esse micro-organismo seja sensível, então é maravilhoso. É completamente específico para esse caso desse paciente. Tá bem? Bebê pode ter sinusite? Não. Olha que interessante, né? A gente não tem bebê de quanto tempo? Isso também é importante, né? Porque às vezes a gente eu considero meu filho de 7 anos um bebê. Mas bebê, ele não tem a aeração total dos seios, né? Então ele não vai ter, bebê que eu digo bebê de colo, né? A aeração dos seios ela é mais tardia, então bebês não têm sinusite. Por isso que bebês fazem bronquiolite com mais frequência, por isso que bebês são reativos, né? Da parte respiratória, pergunta bacana, com mais frequência. Eu não sou pediatra, né, pessoal? Mas sou médica. Nem eu falo, né? Estudei de tudo, estudo muito sobre tudo. Então, muitas vezes eu sei muita coisa que eu nem imagino que eu saiba. Mas os bebês não, os bebês eles têm aeração
mais tardia. A gente até pode ver qual é o período de aeração dos seios. Aeração dos seios nos bebês. Vamos ver aqui. Os seios da face. Eles têm... olha, a criança possui os seios, mas a aeração ela aumenta gradativamente ao longo do crescimento. Vamos ver aqui qual é o período. Só para... Aos 5 anos, ao início da aeração do seio esfenoidal, e só aos 16 o seio frontal se completa aerado. Logo, o bebê não vai ter sinusite frontal, como é o quadro típico. Isso, assim, o seio etimoidal, o maxilar, a gente tem, eu falei lá no início da live, são 4 seios. Então, a gente tem o seio etimoidal, o esfenoidal, o maxilar e o frontal, tá? A gente tem 4 seios, tá? Na verdade, a gente tem 8, porque são um de cada lado, são 2, né? Mas, assim, o que acontece? É importante que a gente entenda que esses seios maiores, eles têm a aeração que vai sendo concluída ao passar do tempo. E alguns seios são mais aerados e alguns seios são menos aerados, como eu tinha falado lá no início da live. Então, os bebês, eles são mais difíceis de ter esse processo. Por quê? Porque eles não têm essa aeração completa dos seios, então não vai ter. O seio maxilar, que é uma, vamos dizer assim, que em aeração talvez seja o maior seio, ele precisa estar presente, mas ele não vai ter uma grande quantidade de aeração. Isso se completa ao longo dos anos. Então, eu acho importante que as pessoas entendam que bebês é muito difícil de ter sinusite. A criança com um pouquinho mais de tempo, pode ser que ela tenha, mas ela faz uma coisa muito interessante depois de 1 ano, 2, que é a hipertrofia das adenoides, né? Lembra que eu falei do sistema imunológico? Olha, tudo se encaixa, né? Se a gente for começar a colocar tudo no papel, tudo se encaixa. Então, o sistema imunológico completamente desequilibrado, desorganizado, e aí essas crianças têm o quê? Hipertrofia das adenoides. O que são as adenoides? São as amígdalas, né? Não as glândulas, vamos dizer assim, as ínguas, os órgãos linfóides, né? Que são ínguas que a gente tem na garganta e são ínguas que a gente tem no nariz. Então, o que acontece? A gente tem as amígdalas e a gente tem as adenoides. E muitas crianças têm hipertrofia das adenoides e têm hipertrofia das amígdalas. Por quê? Porque é o sistema imunológico que está ali enlouquecido tentando defender o que aquilo ali que está entrando, que ele não está dando conta. Então, muitas vezes, esse processo de sinusite, esse processo de excesso de secreção, ele está muito mais correlacionado com essa dificuldade nessas adenoides, com essa dificuldade nessas amígdalas, do que propriamente com processos crônicos inflamatórios dos seios. Isso é muito importante que a gente fale. Então, aparece uma opacidade no seio. Na criança não quer dizer nada, no bebê, né? Mas o processo das adenoides e das amígdalas, ele é muito importante, porque isso pode estar dizendo sim que essa criança tem uma hiperreatividade, pode estar dizendo sim que aquilo ali está acumulando secreção e pode estar dizendo sim que realmente precisa tratar, porque ela está sendo exposta a uma carga tóxica que ela não está conseguindo manejar sozinha. E aí o sistema imunológico está completamente enlouquecido. Então é muito interessante isso. Deixa eu ver aqui. Não, aqui outro mundo. Aqui no Brasil não deve ter. Não deve ter ainda porque não teve interesse. Porque a partir do momento que as pessoas conseguiram... Porque assim, eu não sei se vocês já viram como é que faz. O Alessandro estava aqui na minha live. Se ela tá sempre trancada, provavelmente ela tem alguma reação, né? Ou então nessa questão das adenoides, porque minha bebê tem 4 meses. Isso. Então, assim, provavelmente seja isso. Seja alguma questão de anatômica, não de sinusite em si, né? Ela pode ter alguma coisa de adenoide mais proeminente. Talvez fazer um teste de sensibilidade às vezes é interessante, né? A gente tem muita criança que realmente tem dificuldade. Eu tenho uma colega que é a Marta. Eu adoro a Marta, é uma ótima pediatra. Acho que vale a pena talvez marcar uma consulta com uma pediatra mais integrativa, que enxerga esse neném de uma outra forma, né? Marta Burlamac, ela tá no meu Instagram.
marca uma consulta com a Marta, ela é de Curitiba, ela faz consulta online. E aí ela vai conversar, vai ver a respeito disso. Se tiver que pedir algum exame, alguma coisa, ela vai ajudar, vai entender. Muitas vezes, coisas pulmonares também estão correlacionadas com outras coisas, né? Muitas vezes. Então, pode ser que seja alguma coisa também dessa monta. Então, acho importante ver um pediatra integrativo. Deixa eu ver aqui. Olha que triste. Meu esposo tem uma sinusite permanente, parece que a secreção é emborrachada, não consegue dormir, usa corticoide, seguido no exame foi constatado pólipos, o médico quer operar. Pois então, ele não sente cheiro há uns 4 anos. Ele já tem alguma doença, né, atingindo até o nervo olfatório, né, porque a gente tem um nervo, a gente tem 12 pares de nervos cranianos, eu não sei se vocês sabem disso. E um deles é o olfatório, que faz com que a gente sinta isso. No Covid o pessoal sentiu, né? Muito por quê? Porque eu era extremamente inflamatório o vírus e aí tinha toda a questão e tal. Muitas pessoas só ficaram fazendo a descrição da doença e sabendo que tendo a doença, porque realmente pararam de sentir cheiro. Por quê? Porque pegou esse nervo craniano, né? Que é o olfatório. Buenas, que é importante que faça essa identificação desse fator, que pode ser agora o pólipo. O pólipo é a mesma coisa que o pólipo no intestino. Pólipo é pólipo, não existe pólipo diferente. O que é isso? É uma reação do corpo ao estímulo constante de tóxicos. É difícil falar essas coisas, mas é verdade. A mesma coisa no intestino. O pólipo ele só vem por quê? Porque é uma reação do organismo ao estímulo contínuo agressor. Então, a mesma coisa correlacionado com o pólipo dos seios. Acredito que seja no seio. Então, é importante que saiba que, assim, talvez tenha que retirar, mas não vai tratar a causa, porque a causa não é o pólipo. Tem que identificar, tem que tratar, tem que fazer exames, tem que testar, acho que é importante, tem que mudar a alimentação, tem que usar suplemento, tem que mudar o estilo de vida que tá deixando ele doente. A história do peixe no aquário. Então, se a gente tem um peixe que tá doente, que vive no aquário, se a gente tira esse peixe para tratar, trata esse peixe, bota no mesmo aquário, o que vai acontecer com esse peixe? Vai ficar doente, porque o problema não é o peixe, o problema é o meio onde o peixe está vivendo. Se a gente colocar esse peixe no mesmo meio onde ele está vivendo, o que vai acontecer? Ele vai voltar a ficar doente. Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que tratar a água do aquário, tem que tratar o peixe e a água do aquário. Tudo que tá, toda essa questão que está correlacionada com essa vida desse animal, desse peixe. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Não adianta tirar o pólipo. O pólipo não é a causa da sinusite. Se o médico está dizendo, prova, não é. A causa da sinusite não é o pólipo. Porque, consequentemente, ele já tinha sinusite e ele não tinha pólipo. Então, a causa das sinusites são alergênicas, são tóxicas, são realmente correlacionadas com isso. O pólipo é uma reação do organismo ao que está acontecendo há muito tempo, como a pessoa mesmo disse. Radea falou. Então, a gente tem que realmente pensar nisso. Meu sobrinho de 5 anos tem crises agudas de dor de cabeça. Crises agudas de dor. Olha só, é isso que as pessoas têm que parar para entender. Crises agudas de dor de cabeça. Faz um recordatório dessa criança. É simples. O que essa criança comeu? O que essa criança fez? Qual foi o estímulo que essa criança teve para ter dor de cabeça? Ninguém tem dor de cabeça do nada. Não existe isso. O corpo não... vai baixar uma dor de cabeça. Não existe, isso não existe. Faz o recordatório dessa criança. O que ela comeu, como é que ela acordou, como é que ela dormiu, quanto tempo ela ficou no iPad, quanto tempo ela ficou na TV, quanto tempo ela leu, quanto tempo ela estudou. Sinusite sem febre, sinusite aguda, não existe. Não existe sinusite, febre, sinusite, tem que ter?
Se for crônica, tô falando aguda, né? Como é que essa criança fez de atividade física? O que ela fez de atividade física? O que essa criança comeu em todos os momentos? Ela comeu algum lanchinho? Ela tomou alguma coisa? Coca-Cola, refrigerante, qualquer coisa. Essa criança, como é que essa criança se comportou? Ficou ansiosa, não ficou ansiosa? Teve crise de alguma coisa? A criança era hiperativa, não sei. Faz um recordatório. Faz 20, 30 dias de recordatório. Claro que é um saco. Óbvio que é um saco. Óbvio que é um saco. Porque a gente tem que fazer. Mas a gente vai identificar o que tá realmente acontecendo. Olha só, nesse dia que ela dormiu mal, ó. Olha só, no outro dia ela teve dor de cabeça. Ou então, olha só, nesse dia que ele comeu, que a gente foi numa festinha de aniversário, no outro dia ele teve dor de cabeça. Pessoal, é simples. É R$0 que vocês vão gastar. R$0. Zero. Sabe o que é zero? R$0. Zero. Só que tem que ter vontade. Quer tratar a criança? Tem que ter vontade. Ele comeu uma massa com molho não sei o que. Bom, então tá, agora a gente já identificou. Faz o exame de sensibilidade. Ou, não, tá muito correlacionado com o tempo de exposição à tela. Corta a tela. Mas eu não quero. Então deixa ele sofrer. É bom. Deixa ele sofrer, tá tudo certo. Não é tu? Então, assim, criança é uma coisa que eu acho que eu nunca fiz pediatria, porque eu ia ser muito cruel com as mães. Ia ser muito cruel. Eu ia dizer, querida, tu não quer? Então deixa eu sofrer, não é tu? Então, assim, eu falo muito isso, né? Chega no final da live, eu faço um sincericídio. Mas é sempre assim, as pessoas têm que entender que se elas não mudarem, elas não vão melhorar. E criança é pior ainda, porque a criança ela depende de ti. Então, é tu mudar e tu tem que mudar, tem que ser firme. Mas eu não consigo, meu filho só come massa, como é que eu vou tirar a massa? Eu vi outro dia um vídeo que eu não sei quem é que postou, uma pessoa até que eu gosto bastante, que era uma pessoa que orienta sobre alimentação infantil. Ela diz, tem que começar por partes, tem que ser assim, tem que ser assado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem que começar por partes, exatamente isso. Amor, quando a criança tem fome, ela come o que tiver na mesa. Vocês me desculpem, mas ela come o que tiver na mesa. E ela não vai ficar em jejum. E se ela tiver que ficar em jejum, ela vai ficar uma refeição, duas. E ela não vai morrer por causa disso. Então, assim, as pessoas não tiram porque elas não querem se incomodar. Elas não querem ter gritaria, elas não querem ter confusão, que nem tirar bico. Eu já vi muita mãe falando isso. Eu não tiro o bico porque vai ser um horror. Vai ser um horror eu tirar o bico. Ele vai gritar a noite toda, como é que eu vou dormir? É uma noite, duas, depois parou, acabou. Acabou. Não tem. Então, é muito importante que as pessoas tenham consciência dos seus atos contra os seus filhos. Os seus atos refletem diretamente na saúde das crianças. Então é importante que as pessoas entendam isso. Mas eu não vou tirar o doce, bom. Sinto muito que a criança vai continuar sofrendo. Então nessa relação do sobrinho, Sônia, acho que é importante a gente realmente fazer esse recordatório. É de graça? É free? R$0. Mas não faz, querida, nem faz. Não faz. Espera mais um pouco. Não faz. Espera mais um pouco. Deixa crescer, amadurecer. Se ela tá sempre trancadinha, provavelmente vai ser isso. Tenta, como só tá tomando leite, tenta fazer isso. Coisa simples, né? Exposição ao sol, colocar ela no pezinho na grama, fortalecer esse sistema imunológico é importante, né? Então, muitas vezes é importante fazer isso com esse bebê. Fortalecer esse sistema imunológico. Talvez esse seja o caminho nesse momento, que aí as coisas vão se resolver daqui a pouco. Tem que ter um pouco de paciência. Mas marca com a doutora Marta. Ela é maravilhosa. Apesar que eu vou puxar as orelhas dela, porque ela tá nos stories hoje de manhã, quando eu acordei, eu vi com um fone de ouvido, sem fio. Tá bom, pessoal, vou acabar a live, já tem 1 hora e pouquinho.
Nós mudamos a alimentação e 6 meses sem crise. Muito legal, né? Foi assim que descobri que o filho tinha sensibilidade ao leite. Eu anotei tudo e as crises apareciam sempre que tinha mais. Olha que legal, Giovana, que linda! Muito bom, muito bom. Então é isso. Meu filho também. Meu filho não toma mais leite. E aqui nos Estados Unidos, ele tem umas... E ele não... Ele tossia muito no Brasil. Ele tinha alguma coisa alergênica no Brasil. E aqui ele não tosse mais. Tá bem? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Um bom domingo. Aproveitem o domingo. E até domingo que vem.